Adilson, você como poucos do elenco do Cruzeiro sabe da força que o Corinthians tem dentro de casa. O Cruzeiro tem uma vantagem, embora seja mínima, mas tem uma vantagem. Quais são os principais perigos que o Cruzeiro vai sofrer jogando lá contra o Corinthians? Boa tarde, como tinha falado antes a todos. Acho que o Corinthians realmente ele é muito forte dentro de casa. Acho que a sua torcida sempre tem um fator fundamental que não para de cantar o tempo todo e faz com que o jogador acredite. Já fizeram viradas e jogos muito bons esse ano ali dentro. O próprio gramado é um gramado um pouco diferente dos outros, é um gramado mais escorregadio. Então, eles sabem muito bem usar esse fator casa, mas nós estamos muito preparados. Nossa equipe já jogou várias vezes lá, eu já joguei pelo Corinthians lá. E eu sei da nossa experiência aqui, sei que o nosso grupo está muito focado para que a gente possa fazer essa segunda parte da final muito bem e que a gente possa ter êxito. Você falou da questão do gramado ser molhado. Muito, a gente vê os jogadores escorregando. Há um tipo de chuteira, o Rafinha até falava que a chuteira mista não adianta muito para o jogador ficar em pé. Isso também passa a ser também um ponto que pesa a favor do Corinthians, essa situação do gramado? Eu acredito que sim. Eu lembro quando eu jogava lá, o Tite fazia questão de ser obrigatório, todo mundo usando chuteira de trava mista, não deixava ninguém jogar de borracha. Mas tem jogadores que não gostam, tem jogadores que são jogadores mais leves, jogadores mais na frente ali que não gostam de usar a trava mista. E a gente respeita a opinião de cada um. Só nós ali atrás que a gente não pode vacilar e em momento algum pensar em levar um escorregão por não estar usando ou não a chuteira adequada. Mas acho que todo jogador sabe e se sente bem com o tipo de chuteira, mas só alertando, e a gente passa para eles que o gramado é muito escorregadio, é diferente dos outros nisso daí. Eles são preparados para chegar na frente e dar o corte, porque sabe que o defensor vai passar. Então a gente tem que estar atento a todo esse tipo de detalhes que são mínimos, mas que fazem diferença numa final. Exatamente nessa situação. O Cruzeiro pressionou bastante o time do Corinthians, jogou com a linha um pouco mais baixa. Lá o Corinthians vai ter que sair para o jogo, né? Está dentro da característica do que o Mano vem fazendo nos jogos, seja dentro de casa ou fora de casa, dependendo do que o adversário faz, né? É verdade. A gente fez uma pequena vantagem aqui em BH. E toda pequena vantagem, decisão, ela se torna importante. Nós vamos para lá, respeitando muito a equipe do Corinthians, é uma equipe de muita tradição, como é a do Cruzeiro. São duas equipes muito grandes no cenário mundial, nacional. E a gente vai com a estratégia de jogo que a gente vem treinando aqui, a gente não pode passar, mas a gente vem treinando com uma estratégia de jogo e a gente espera executá-la da melhor maneira possível e ter competência nesses 90 minutos, que vai ser dificílimos, vai ser os 90 minutos da nossa vida, do ano, e a gente vai dar a vida para a gente fazer o nosso melhor. Adilson, você estava falando aí agora sobre torcida, uma movimentação muito grande lá por parte da torcida do Corinthians. Amanhã promete um treino aberto lá, encher o estádio, e a torcida do Cruzeiro já começou a fazer uma ação também, se mobilizando para passar uma mensagem de apoio para vocês, jogadores, amanhã no embarque do Cruzeiro para São Paulo. Como é que vocês veem essa movimentação por fora dos torcedores, duas torcidas apaixonadas? É verdade. A nossa torcida já deu prova do amor imenso que tem pelo seu time, pelo Cruzeiro, em todos os momentos, nos apoiando. Na Libertadores mesmo, a gente com um placar de 2-0, muitos não sabem, mas eles fizeram faixa para todos os jogadores e botaram perto das nossas casas, dizendo que acreditavam em nós. No Campeonato Mineiro, a gente tinha perdido para o Atlético de 3-1. Eles que começaram aquela campanha para a gente passar no meio da torcida, para entrar em campo. Aquilo ali nos motivou cada vez mais para poder virar o jogo. No primeiro jogo da final fizeram uma festa linda. Então são N jogos que a torcida do Cruzeiro não tem que provar nada mais para ninguém do seu amor incondicional pela equipe, no seu fechamento com o time e nós como time fechado com a torcida.
E a torcida do Corinthians também está do lado dos seus jogadores. Acho que tem que ser assim, uma festa linda, sem violência, e cada um torcendo da melhor maneira possível, tentando apoiar seus jogadores, com uma festa maravilhosa. Então, ambas as torcidas estão de parabéns. E a gente sempre frisa para que não haja violência, que isso que é o ruim do futebol, isso que suja um pouquinho a imagem dos torcedores. Então, a gente fica feliz com as festas. São todas muito bem-vindas. Agora, outra questão é o seguinte, o Cruzeiro investiu bastante, né, montou um plantel caro, e ficou bem claro durante o ano que queria uma das Copas, né, ou a Libertadores ou a Copa do Brasil. Infelizmente não deu na Libertadores, e agora sobrou a Copa do Brasil. O Cruzeiro é um passo do hexacampeonato. O quanto que pesa para vocês o seguinte, se der certo, alegria, felicidade, o hexacampeonato, mas caso, Deus me livre, dê errado, um ano que vai por água abaixo. Sempre quando a gente começa o ano e quando a gente tem um planejamento de um elenco como o Cruzeiro montou esse ano, é fato que a gente sempre pensa em títulos. Mas também o Flamengo pensou em títulos, o Palmeiras pensa em títulos, todos esses times que formaram grandes elencos também pensam em títulos. A gente sempre pensa em nós jogadores em chegar em decisões. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar na decisão da Copa Libertadores, que nos tiraram. Mas agora a gente tem uma decisão contra o Corinthians na quarta-feira, uma decisão importantíssima, que a gente está muito próximo de um título. A gente respeita muito o Corinthians, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Eles provaram durante o ano que tem uma competência muito grande. A gente vai com respeito, mas também vai com a sabedoria do que a gente pode ir lá e pode vencer lá dentro. Eu acho que esse é o pensamento de nós jogadores, de torcedores. E a gente não pensa na derrota. Quando a gente entra em campo, a gente sempre pensa para vencer. Infelizmente, a derrota sempre dói mais do que o sabor de uma vitória. Eu sempre falo que os jogadores têm... Às vezes a gente vence, aí a gente tem uma eliminação, como nós tivemos na Libertadores, a gente fica em casa arrasado, a gente fica pensando, poxa, o que valeu tanto esforço? Então, isso daí nos entristece muito. Mas agora a gente está num momento muito bom, está muito próximo de uma decisão, e que vença o melhor. Que tem jogadores de alto nível do outro lado, aqui também, e que possa ser uma final limpa e que o melhor possa vencer e possa comemorar. Edilson, justamente falando sobre essa questão dessa final, valer muito, além do hexacampeonato, também tem a questão dos 50 milhões que estarão em jogo aí nessa decisão de Copa do Brasil. Queria que você falasse se você já pegou algum campeonato com uma premiação tão grande assim, porque o ano passado a gente lembra que o campeão da Copa do Brasil levou 11 milhões para casa no saldo total. E o Cruzeiro só na questão de 180 minutos pode levar 50 milhões. O que isso significa para o elenco, que foi também montado aí justamente para ganhar uma dessas Copas, e também para os cofres do Cruzeiro, que também precisa desse incentivo financeiro? Sem dúvida alguma. Desde que mudou a premiação da Copa do Brasil, foi uma competição desejada por todos os clubes, primeiro pela história que pela tradição que é ganhar uma Copa do Brasil. De repente, a gente entrando para a história de ser o primeiro título, o primeiro time a ganhar o hexacampeonato e o bicampeonato seguido. Acho que nenhum time tem isso ainda no Brasil. Mas, sem dúvida, o clube pensa, nós jogadores também pensamos no valor milionário que é ganhar uma competição dessa. Quando o Itaíra, o presidente, ou todos os outros que contratam jogadores, como tem o nosso elenco, tem uma responsabilidade muito grande com a parte financeira, de não deixar o salário atrasar, de honrar com seus compromissos. E nós, jogadores, temos que fazer o nosso melhor para poder também dar o respaldo para toda a diretoria. Então, a gente pensa muito. A gente está tendo um ano maravilhoso aqui no Cruzeiro, todas as coisas tudo certinha, tudo que o Itaíra, o presidente, prometeu para nós, ele sempre vem cumprindo, sempre está junto conosco. Então, a gente espera que a gente possa vencer essa decisão, para também dar um
um respaldo financeiro para o clube que investiu tanto em nós jogadores. Agora, só mais uma pergunta em relação ao que o Cruzeiro pode explorar nessa partida de quarta-feira. A gente sabe que a bola parada, como os times jogam bem parecidos assim, na questão tática, de marcação muito em cima, a bola parada pode ser decisiva e você é um cara que tem aí um poder de finalização e conclusão muito grande em bolas paradas. O que isso pode ajudar também na partida de quarta-feira? Eu acho que vai ser um jogo no qual o Corinthians vai ter que sair um pouco mais, isso é fato. Mas também a nossa estratégia de jogo também não vai ser ficar lá atrás defendendo o tempo todo, até porque não é característica da nossa equipe. E a bola parada no futebol, não só aqui no Cruzeiro, ela sempre vem sendo fundamental, sempre decide jogos. Sem sombra de dúvidas, o Cruzeiro tem uma bola parada muito forte e a gente tenta explorar isso com o Dedé, com o Léo, com o Henrique, com o Barcos, todos os jogadores de frente ali que são altos. Mas nesse jogo, além da parte ofensiva, a gente tem que estar totalmente ligado também na parte defensiva, que se a gente não sofrer gol, a gente pode sair campeão mesmo com um empate. Então a gente tem que pensar no atacar, no fazer gol, mas também em defender muito bem.